E aí está um belo projeto já em funcionamento aqui em Cachoeira do Sul que mostra o papel que o esporte tem, que a educação tem para transformar a realidade de muitos alunos, assim a gente espera. Bom, para falar sobre transformação, sobre direitos a oportunidades, eu recebo aqui no estúdio do NT Sul, Thelma Tomás, repórter do NT Sul. Tudo bem, Thelma? Tudo jóia, Nunes. Olá, pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada. Gabriela Belo também com a gente. Tudo bem, Gabi? Olá, Nunes. É um prazer estar aqui com vocês. Seja igualmente bem-vinda. E o jornal Zero Hora cruzou no mês passado dados de mais de 3 milhões de pessoas que realizaram o Enem em 2018 e confirmou algo no mínimo curioso. O bom desempenho na prova não é apenas uma questão de mérito. Quem pertence a uma família de alta renda, estudou em escola particular, tem pais que cursaram uma faculdade e tem computador em casa, sai na frente na disputa por uma vaga na universidade. O modelo matemático apontou que 89,9% das pessoas que tiraram as maiores notas no exame estão nestes grupos acima. Ou seja, conforme a reportagem, nem sempre quem se esforçou mais teve os melhores resultados. Os dados indicam que as condições que se apresentam ao aluno importam sim. O levantamento mostra ainda que raça e gênero também são determinantes. E por isso, estamos aqui entre 3 jornalistas com opiniões plurais, não queremos aqui necessariamente o consenso, mas justamente discutir um pouquinho sobre esses dados e falar sobre meritocracia acima de tudo. A minha pergunta é a seguinte: quem quer chega lá? Vocês acham que o Brasil tem, por exemplo, o mesmo grau de possibilidades de acesso à educação e, posteriormente, acesso também ao mercado de trabalho? Vou começar pela Gabi. Olha, infelizmente, Daniel, observando o resultado dessa pesquisa, a resposta seria que não, né? Mas eu quero acreditar que, querendo, a gente chega onde quer, sim. Ok. Acredito, né, que vocês discordam aí da minha opinião, melhor me adiantando aqui com a resposta da Thelma. No fim, a gente conversa muito na redação sobre vários temas, né? E invariavelmente a gente acaba observando algumas situações, como foi essa do tênis, né? Nem todo mundo tem acesso às mínimas coisas, que dirá ao que te permite ir adiante, né? Que é o necessário para que tu esteja em pé de igualdade com outros concorrentes na mesma faixa. A gente sabe que tem pessoas que dependem de um trabalho para poder acessar aos livros que ajudam a sustentar a casa. A gente sabe que algumas pessoas não têm o carro, nem a mãe, nem o pai para levar, para buscar, né? Tudo isso é um limitador. A gente precisa ter presente que a questão financeira é determinante nessa condição de igualdade, né? Eu acho que o esforço, o empenho, sim, te ajuda, mas ele não te garante chegar lá. Ok, tem uma frase popular que diz assim, né, sobre estatísticas, que você pode apertar tanto os números até que eles gritem, sim, eu confesso. Obviamente que a gente pode interpretar estatísticas, enfim, esse é um número que é bem forte. Eu vou refazer a pergunta para a Gabi, né, ela já deu a opinião dela, achando que sim, uma vez que, e o objetivo desse bate-papo, vamos dizer assim, nós não queremos aqui resolver os problemas do Brasil em alguns poucos minutos, obviamente, não é, mas trazer sim um incentivo para que as pessoas não desistam de suas lutas, de seus sonhos, embora as desigualdades, mas eu te pergunto, Gabi, só não consegue quem não se esforça? Porque o que eu penso? Agora voltando à historinha lá que eu tive durante a semana na escola Larico. Por exemplo, o menininho, ele não tinha vontade de ser um tenista profissional, porque ele não tinha tido oportunidade. Apesar de ser de um bairro de periferia, ele não tinha tido esse contato com a raquete, com a bolinha. Sim. Porém, agora que a oportunidade, que o projeto chegou lá, se ele ficar com esse pensamento que ele não vai poder chegar porque a família dele não ofereceu condições dele estar dentro de um clube desde novinho, aí ele vai ficar acomodado e não vai, né, se desafiar e se dedicar. Quantos nomes a gente vê aí que saíram aqui mesmo na nossa cidade, na canoagem? A gente tem a Bruna, que chegou lá, que trouxe medalhas aqui para a nossa cidade. Então, eu acredito que sim. É mais difícil? É. Mas se a gente quer e se desafia desde cedo, a gente consegue. E aí, Tomás? E as referências, né, Nunes? Referência, eu acho que é tudo na vida. Tu conseguir te espelhar, tu conseguir vislumbrar alguém numa mesma condição que tu, que conseguiu ascender, eu acho que é um dos motivadores. Mas se tu não tiveres as ferramentas necessárias para isso, tu não vai conseguir. Vai chegar, as pessoas costumam dizer, e não estou advogando em causa própria, por favor, negros não merecem cotas, tem que ser cotas para pobres.
a realidade é indissociável. A maioria negra está inserida nas categorias mais baixas da economia do Brasil. Então, vou me apropriar desse teu conceito, né, das dificuldades que as camadas mais pobres têm, para analisar o seguinte contexto. A minha pergunta é, o comodismo não seria apenas uma repetição de um ciclo, por exemplo, da falta de oportunidades, depois endossada, de certa maneira, pela falta de formação e de instrução? Por que eu estou dizendo isso? Teve uma pergunta que a Gabi fez para um menininho, né? Perguntando se ele já tinha jogado, né? O tênis. Estou pegando o caso da reportagem. Ele disse que não. A partir do momento que ele começou a jogar, daí ele já se manifestou dizendo, já tem um sonho que ele quer jogar tênis. Então, agora voltando aqui para o gancho do que a Thelma destacou. Muitas vezes, essa é um pouco da minha opinião, as pessoas têm falta de horizontes, né? De ter acesso a algum conteúdo, a algum esporte, até mesmo a formação. E eventualmente poderia, no meu ponto de vista, e aí eu jogo essa opinião para vocês analisarem também, a partir disso elas não conseguem olhar para frente, né? Olhar para algo mais, um foco, um sonho, por exemplo. E é nesse aspecto que eu me coloco sobre a referência. Como sonhar? A pessoa que cresce num ambiente onde a mãe nunca estudou, onde o pai nunca teve uma titulação ou saiu do ensino médio ou sequer é alfabetizado. Ela não conhece um universo onde a formação é importante. O conceito que a gente ouve dentro de casa todo tempo, estudar é importante, tu só vai ser alguém na vida se tu estudares, tu só vai ter um bom emprego se tu estudares, mas é referência. E aquela pessoa que sabe que na prática aquilo é preciso. Se tu não tem condições e não tem as ferramentas necessárias, não adianta só sonhar. Não adianta dizer, vai dar certo porque eu vou conseguir, eu vou me esforçar por conta. Não, as referências são importantes. A educação é determinante. Quando tu chega para o teu filho e diz, olha, importante estudar. Tu só vai ter uma condição de vida melhor se tu estudar, se tu te esforçares, se tu te comprometeres com aquilo. Mas tu tem que estar junto e tu tem que mostrar para ele por que esse estudar é diferente. É difícil tu chegar com uma mãe que é uma doméstica, que trabalha o dia inteiro, que nunca conseguiu sequer sair da base da alfabetização, que te diz é importante estudar porque tu vai ter uma vida melhor. Que vida melhor? Mas essa que a gente está tendo? Agora, pensando nisso, vamos pensar agora, vamos citar aqui uma criança que nasceu em berço de ouro, é lá filho de engenheiro, classe alta. O pai dá tudo para ele. Ele não precisa se esforçar para ter o que ele quer. Daqui a pouco até proporcionar para um pai que não teve um luxo dentro de casa. Ele vai querer ter um bom salário para proporcionar para a família dele um luxo dentro de casa. O pai não cobrou dele que ele estudasse. O pai não obrigou ele a estar dentro de uma escolinha de futebol, de tênis. Ele está ali, ele tem tudo que ele quer, do bom e do melhor, e ele não vai se esforçar. Porque ele tem dinheiro, ele tem o carro para sair fim de semana, e aí? É aí que vai chegar, eu acho que é a peneira. Ele vai ter tudo isso. E sim, ele vai estar resguardado dessas condições. Mas ele vai ter que prestar um vestibular como qualquer outra pessoa. E é nesse momento que acontece essa cisão. Porque, bem ou mal, ele teve esse suporte todo, ele tem as referências, ele tem os bons livros, ele teve a boa escola, que mesmo que ele não tivesse dado muita importância para aquilo... Daqui a pouco ele teve, mas ele nem abriu ali. Um livro. Estava ali dentro de casa, mas agora, ele... Por outro aspecto, também aí entra um conceito que é muito difundido na classe média, acima de tudo, né? Que é o aspecto da meritocracia, né? Eu citei no começo. Quer dizer, não, eu consegui chegar a tal lugar por mérito, porque eu estudei, porque eu lutei. E provavelmente isso seja verdade, né? Ninguém chega realmente sem isso. Mas só para concluir aqui o meu raciocínio, é o seguinte... Mas, por outro lado, quando a gente utiliza isso, a gente esquece que, quem sabe, tivemos uma família que nos incentivou, que nos apoiou, como a Thelma citou, né, que dizia, não, tem que estudar, vai em frente. Mas tem famílias que não têm esse incentivo. Então, a pessoa, para extrapolar esse nível, tem que haver um esforço realmente absurdo, né? Agora vamos pensar, a gente falou da questão do filho que tem tudo dentro de casa. Se ele tiver um bom computador, internet, mas ele só acessar redes sociais e tudo mais... Só para jogar. Então, só para jogar 24 horas por dia, quando, na verdade, a gente tem alguém ali da classe baixa ou da classe média que sai de casa para ter acesso à internet, que vai para uma biblioteca para ter acesso à internet, um laboratório de uma escola. E lá ele pesquisa, ele estuda. E ainda assim, ele sempre vai ter uma nota mais baixa. Porque ele vai ter dificuldade a esse acesso, porque ele vai ter dificuldade em chegar nessa biblioteca. Eu acredito. Porque ele vai chegar... Acho que é possível, Gabi? Eu acho que é possível. Quando a gente quer, quando a gente não só sonha, mas a gente age,
a gente vai muito longe, sim. É fato que a gente vê exemplos que surgem, pipocam e agora são motivadores, principalmente nas redes sociais. O filho do lixeiro, o filho do catador, enfim, que se formou, aquele que saiu lá do interior dos interiores, onde não existia nada e hoje é doutor. Sim, eles são exceções que confirmam uma regra, né, de pessoas que conseguem ir por méritos, superando dificuldades, enfim. Os caminhos existem, mas para uns invariavelmente vai ser mais difícil. Aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, que precisa chegar em casa tarde, que pega o ônibus, que tem que estudar numa mesa com uma luz de vela, como a gente vê em alguns lugares onde não tem até energia elétrica, ela nunca vai ter o mesmo rendimento de uma pessoa que tem todos os recursos à sua disposição. Fora a fome, né, gente? Vamos combinar. Claro. Que cérebro que funciona quando a barriga ronca? Em 20 segundos para cada uma de vocês, considerando esses caminhos... Muito pouco. Muito pouco? Mas vamos lá. Precisamos aqui encerrar esse bate-papo. Não poderia fazer isso sem antes deixar um conselho, uma dica, né? Quem somos nós para dar conselhos? Antes que esse conselho fosse bom, ele era cobrado, era pago, né? Não era dado, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: que conselho deixar para uma família que, quem sabe, tem dificuldades, mas o filho tem sonho, a filha tem sonhos, né? E aí, faz o quê? Olha, Nunes, eu vou te dizer que assim, ó, quando alguém não acreditar que você pode ir muito longe, você prove para aquela pessoa que você pode sim ir muito longe. Eu cito aqui um exemplo meu. Eu estudei em escola municipal do interior, aqui de Cachoeira do Sul, e lá eu tive uma professora que não incentivava a turma a estudar. Logo que eu comecei o trabalho aqui na TV, uns 4 anos e meio atrás, fazendo uma reportagem, eu encontrei com ela e me apresentei, perguntei se ela lembrava de mim e tudo mais, e ela disse: não, mas não pode ser tu, que estudava lá na Francisco, que foi minha aluna. Se um professor não é capaz de acreditar naqueles alunos que estão ali na sala de aula, né? Que professor é esse? Então, eu acho que essa dica para os professores que nos assistem nesse momento, eles precisam passar para os seus alunos que sim, é possível, com o estudo a gente pode ir muito longe. E os pais, Thelma? Eu não tenho essa experiência da paternidade ainda, nem a Gabi da maternidade, mas você é mãe de 2. Dois. E eu tenho certeza que as referências fazem diferença. A gente precisa apontar caminhos e mostrar sempre referências positivas para que os filhos, quando se construírem não só na vida acadêmica, mas na vida de uma maneira geral, entendam que existem 2 caminhos, sim, e que o caminho que geralmente é o melhor é o mais difícil, mas que ele precisa ser trilhado, que ele precisa ser percorrido, que as dificuldades existem, mas que elas forjam o caráter, que elas nos fortalecem e que a gente deve continuar assim. Nem todo mundo tem tudo de mão beijada, como uma boa parte das pessoas tem. Se vai ter que trabalhar, se vai ter que suar. Tem gente que diz: eu trabalhei desde cedo, trabalhou no negócio da família, trabalhou junto com o pai, trabalhou junto com a mãe. É uma situação diferente. Quem passa por outros tipos de provação sabe o gostinho que tem quando a gente consegue alguma coisa além do que pensar. Logo, a você de casa, não desista dos seus sonhos, não é? É possível sim, com muito esforço, certamente vai ser difícil, mas é possível vencer sim. Bom, para a gente virar a página aqui desse assunto pesado, sociológico, antropológico, profundo, exatamente filosófico, deixa eu perguntar para vocês chegaram a usar o Walkman? Você de casa deve lembrar do Walkman, que foi uma febre, né? Essa pergunta é capciosa, hein? Porque denuncia idade. Se disser que eu usei, vou começar por aqui, vou admitir. Não. Achava muito legal, inclusive, né? Nossa. Aquele aparelho desse tamanho, assim, na cintura, sabe? As rotinas de gravar a música da rádio e tentando que o cara não colocasse o intervalo, não falasse nada pra gente poder ficar ouvindo depois, rodando a fitinha na caneta pra poupar a pilha. Nossa, uma nostalgia gostosa. Eu vou denunciar a idade aqui, vou dizer que eu nunca nem vi. Não conheceu. Bom, a nostalgia é muito gostosa. Confesso que, como locutor, muitas vezes recebi ligações, né? Olha aí. De pessoas dizendo assim: só cuida para não falar em cima da música. Aí, eventualmente, a gente falava, né? A pessoa ligava muito brava, porque eu tinha falado em cima da música e não tinha dado para gravar. Era a Thelma lá em casa ligando do orelhão pra rádio. Vamos voltar no tempo falando. Pelo amor de Deus, não fala que eu quero gravar essa música. Pois é. É justamente sobre isso a nossa próxima reportagem, porque nos anos 1980, eles eram como os iPhones. Todo mundo queria um. Passadas 4 décadas do seu lançamento, o lendário Walkman segue vivo, não só na memória das pessoas.